comecei a gravar, tá bom? Então, vamos lá começar. Vou botar aqui a tela de novo para vocês verem. Beleza. Então, gente, recapitulando, nós paramos no capítulo sobre o conto de Fernando Sabino, A Piscina, que é o capítulo 3, Brasil de Contraste, certo? Vou colocar aqui, fazer um slidezinho bacana aqui. Peraí. O computador quiser participar também, ele pode. Pronto, bonitinho. Tem hora que eu vou precisar tirar a tela, porque como é slide, fica melhor para ver, certo? Tá bom? Então, gente, onde foi que a gente parou? Nós paramos naquela parte em que a gente estava comparando a realidade de muitos e a realidade de poucos. O poucos é o quê? Aquela classe que tem mais poder aquisitivo no Brasil. E o de muitos é aqueles que têm poucas condições. E aí, nessa crônica de Fernando Sabino, a gente pode perceber, você pode perceber, Mickey, quando ele faz esse elo, com licença, ele faz esse elo aqui, ó. Se você parar para prestar atenção, olha esse elo. A pessoa, ela está no meio de duas situações, em que tem uma pessoa rica, bem-sucedida, observando ela como se ela fosse algo em comum, sendo que é algo comum no nosso Brasil. E ela, observando esse ser, também como algo em comum, porque a realidade dela é essa, né? Então, vamos lá. Na página 40, tem assim, releia esse trecho do texto. Lá no terraço, o marido fascinado assistiu a toda a cena. Não durou mais de 1 ou 2 minutos. Mas lhe pareceu sinistra como os instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem o combate. Aí ele pergunta, o marido, diante da situação, teve o mesmo sentimento que a mulher? Justifique sua resposta. O que é que vocês colocaram? Eu botei sim, pois os dois estavam assustados durante a situação. E você, Rian? Eu coloquei sim, porque ele estava preocupado com a situação adiante. Mas vamos parar para pensar. Fascinado. Será que fascinado tem o mesmo sentido que ela teve terror, ela teve medo? Então, não. Então, aparentemente não. Não é isso ou o que acontece? Aparentemente ele não sentiu medo, mas ficou perplexo com o fato ocorrido. Porque ela teve pavor, ela estava diante daquela mulher. Ele não, ele estava recuado. Ele sentiu medo, mas não na proporção que ela teve. Então ele ficou mais fascinado com a cena, algo que estava acontecendo que nunca aconteceu. Deixa aí um tempinho para vocês escreverem. Certo, Rian? Posso passar? Peraí. Pronto. Deixa eu anotar bem aqui o nome de vocês para eu botar na chamada. Aí depois ele coloca assim, a palavra fascinado é particípio do verbo fascinar. Lembrando que particípio, ele faz parte das formas nominais. Eu tenho gerúndio, particípio e infinitivo. Particípio é quando é algo interrompido, fascinado, certo? Então, o particípio do verbo fascinar que apresenta mais de um sentido. Vale alguns deles, ó. Nesse caso aí, fascinar quer dizer dominar com o olhar, enfeitiçar, atrair, seduzir, encantar, causar deslumbramento. Qual é o sentido da palavra fascinado no contexto? Eu botei encantar, atrair e deslumbramento. Sim. Eu coloquei só enfeitiçar. Ó, o sentido que o marido ficou dominado ou paralisado pela cena que assistiu. No caso, enfeitiçado é como se você tivesse atraído. Eu tô enfeitiçada pela propaganda no McDonald's, aquele sanduíche enorme, então você está atraído. Aí, no caso, ele não estava fascinado como algo prazeroso, ele estava o quê? Dominado pelo receio e paralisado. Então, ele foi esse sentido de fascinado. Aí pode ficar encantado, causar deslumbramento, tudo bem, tá? Uhum. Posso, Rian?
Ao marido, desculpa, deixa eu botar vocês aqui para cima. Ao marido, a cena pareceu sinistra como os instantes tensos do silêncio e de paz que antecedem um combate. Então, pareceu sinistra com os instantes tensos. Quando a gente está nervoso que vai começar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, a gente fica tenso. Ou seja, é o nosso sentimento de ânsia contra o nosso sentimento de conforto. Então, é a nossa tensidade antes de alguma coisa. Porque, para o marido, a situação lembrou os momentos que antecedem um combate? Pois, quando irá se iniciar um combate, os participantes ficam em silêncio e nervosos. Sim, aí só faltou completar. E você, Rian? Eu coloquei porque é um momento de silêncio e paz antes de acontecer. Mas aí faltou acontecer o quê? A ousadia da mulher pobre representa um sentimento de desespero. Logo, havia ali clara situação de interesses opostos, que podia resultar em um desfecho inesperado e até violento. Então, o que acontece? Lembrou o momento que antecede o combate? Ele teve paz, em estar numa situação que é a casa dele, e conflitante porque ele está com uma pessoa ousada, fazendo algo que ele não tem um hábito, tá? Você pode adaptar, só completar a sua resposta. Tá. Quando terminar, aí vocês me avisam. Tá. Terminei. Terminei. Então, vamos lá. Para o marido e para o esposo, o combate estava encerrado. Justifique a sua resposta com elementos do texto. E aí? Aquilo ali acabou? Botei sim, porque a mulher queria somente pegar a água, mas eu não entendi muito essa questão aqui, não. Você, Eu Rian? coloquei sim, pois a mulher que buscava água conseguiu o que queria de forma pacífica. Mas será que essa mulher ela não ia voltar depois? Acho que sim. Talvez. Então, aí, se ela achou pela primeira vez a água, com certeza posteriormente ela ia voltar. Então, ó, não, pois eles venderam a casa em uma semana, o que mostra mais a apreensão do casal e muito medo de que outros incidentes mais graves pudessem acontecer. Se você tem uma casa, na tua casa tem galinha para dedéu lá no fundo do teu quintal, e aí começam a roubar a galinha da tua casa. Roubaram uma vez. Será que não vão roubar de novo? É, bem provável. É. Então é a mesma situação. Se eu achei um lugar que tem água e a água está limpa, eu vou voltar. Então veja aí a resposta. Pronto. Aí virou. Terminei. Então aí na página 41, tá? Temos assim, a impressão de instantes, a impressão de instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem um combate que o marido tem da cena aplica-se à situação atual do nosso país. Vamos fazer um paralelo. Será que hoje se aplicaria essa frase? Instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem um combate? Coronavírus aí. Será que a gente está exatamente nessa frase? Eu coloquei não. É Eu possível coloquei não. É possível dizer que vivemos nos dias de hoje momentos tensos de silêncio e de paz? E aí? Coloquei não, pois as Botei pessoas, não. os direitos estão se revoltando. E aí, Maia? Eu botei não, porque simplesmente muitas vezes o país fica em briga.
Mas será que antes da briga não tem um momento de tensão? A paz está dentro de você. Você vai defender seu direito. Mas em compensação também tem a tensão, como é que vai ser a cena que você vai defender. Nós temos aí o coronavírus. Temos uma tensão dentro da gente porque a gente não sabe como é que é esse vírus. Mas em compensação a gente está em paz, porque no exato momento nós estamos bem, graças a Deus. E aplicando a problemas sociais, ó. Resposta pessoal, só que aí a Rayane. Resposta pessoal, só que a gente produz uma resposta entre si. Então, sim, pois as condições e as tensões sociais hoje existentes podem pôr em risco a aparente paz social, como invasão, assalto e outras formas de violência. Então, vocês pensem na respostinha de vocês e coloquem. Oi, Rayane, quero te ver. Meu Deus, que susto. Oi. Só falta te ver. Tô com saudade, quero ver. Peraí, pronto. Olá, cachorros bonitos. Tudo bom? Oi, bom dia. Ó, a gente já começou a página 40, nós estamos indo agora para a página 41. Tá. Tô indo aqui. Mais uma pessoa, deixa eu ver quem é. Olá, bom dia. Só falta eu ver e escutar. Cadê? Cheguei, galera. Oi, bom dia. Agora eu quero te ver. Calma aí, tia, já que eu tô fazendo o negócio aqui da minha irmã. Pois tá, ó, na página 41 tem aí a 7ª questão que a gente estava discutindo. Nos dias de hoje, será que a gente pode colocar instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem um combate? Nós temos aí um grande combate que a gente está para vivenciar. Aliás, que estamos vivenciando, que é o coronavírus. Então, eu tenho um momento de silêncio e de paz, ou seja, eu tenho um momento agora que eu estou me preparando para exatamente não precisar pegar esse combate, que é o coronavírus. Será que se emprega hoje? Aí, essa é a resposta pessoal, mas só que a resposta pessoal de vocês tem que ter, digamos assim, tem que estar de acordo com o conteúdo. E o conteúdo hoje, se vamos levar para questões de pessoal, digamos assim, social, do momento social do Brasil, quando vão se defender os direitos do cidadão, geralmente tem um momento de silêncio e de paz, que é a preparação para quando começar o combate, que é o como aí nós tivemos no Brasil um tempo atrás os caras pintadas, em que tiveram a organização desse evento para poder ir para o combate. Então, exatamente, ele se encaixa, assim, nessa situação atual do Brasil, tá? E você reforma a sua resposta, tá bom? E aí, Raíssa, algo parecido? Eita. Algo parecido? Uhum. Já pode. Tá? Aí, ó, vou passando adiante. Deixa eu ver bem aqui uma coisa. Porque toda vez eu tenho que fazer isso para poder mexer no meu cursor. Ó, vou também mudar aqui um pouquinho. Estou colocando as perguntas e respostas. Tá? A crônica é um gênero textual que se caracteriza por transformar o relato de fatos comuns do cotidiano em pílulas de reflexão crítica ou humor. Estudamos aí no bimestre passado a crônica, tá? Então, a crônica piscina confirma essa característica do gênero, por quê? Eu coloquei sim, pois ele faz uma crítica à diferença de classes sociais. Isso. Eu coloquei sim, pois faz crítica à desigualdade social, à falta de saneamento e ao preconceito de diferentes classes. Muito Eu bem. coloquei sim, porque pois a crônica faz referência numa crítica das desigualdades sociais que hoje em dia. Ok. E aí, quem é o Luiz Eduardo ou o Luiz? Fernando. O Luiz Fernando, né? Tô esperando aí, eu quero te ver, tô com saudade. Ó, Calma, tia, calma, que estão acabando. Fica amarelado. sim, pois partindo de uma situação relativamente comum, o contraste entre ricos e pobres causa uma reflexão crítica sobre a desigualdade social no país. É exatamente o que vocês colocaram, tá? Depois eu tenho assim, observe o cartoon da página 41. Brasil favelado aí. Censo revela que 11,4 milhões de pessoas vivem em favelas. Que emoção! De repente me senti como se eu existisse. Olha como isso é pesado.
Olha como isso é marcante, tá? Por quê? Significa que essas pessoas, elas não se sentem pessoas. Elas são tratadas como animais. Elas não têm a atenção necessária que elas precisam, tá? Então, tem aí. Resposta agora não. Na sua opinião, a semelhança entre o sentimento da mulher pobre da crônica e da menina do cartoon, por quê? Peraí. Minha resposta não é errada, assim. Eu coloquei Peraí. Como você formularia sua resposta agora? Vou pensar. Vai, Rian. Eu coloquei sim, pois as duas são de classes sociais baixas. Sim, eles são de classe social baixa. Eu coloquei mais referente ao texto, mas não sei se está certo. Pode. Coloquei sim, pois só depois que a moça entrou na casa, a dona deu conta que ela existia. Mas aí eu quero a relação também. Só estabelece essa relação com o cartoon, tá? Voltei, gente, peraí. Ai, meu ouvido. Ó, tu fica quietinho, viu? Senão eu te boto mudo aqui. Calma, é porque eu tava coisando aqui. Ó, Pronto. coloquei uma possível e amor. Saudade, viu? Hello. Sim, ó, Qual é coloquei a página, tia? página 41 aí, ó, na Pois tela. é. Uma possível resposta, tá? Sim, pois a mulher pobre da crônica é retratada quase como um bicho. E assim provavelmente se sente como uma menina. Respondi. Imagem da sociedade como se não tivesse um lugar nela. E aí, qual foi que você colocou? Qual é a pergunta? É a nona. Ah, tá, peraí. Aqui, ó. Não sei se a minha tá certa. Mostra a pobreza. A pobreza. Vai. Mostra. A pobreza. E só. Botei só isso. Mostra a pobreza de. Olha, eu ia pegando tua pobreza também. De que eu quero a relação. Ó, a mulher lá da crônica, ela só foi percebida como pessoa quando ela apareceu na piscina. Mas pelo jeito dela, por não pertencer àquela classe social, ela não é vista como uma pessoa em si. A menina dessa crônica, olha a roupa dela, olha o lugar onde ela vive. Até o autor, ele coloca um ambiente preto e branco, sem graça, para mostrar o quanto a vida dela é simples, simplória. Diferente daquela menina da crônica, da piscina, que tudo é bonito, uma casa maravilhosa. Entendeu? Então você tem que fazer a relação. Elas eram vistas como bicho. Ó, se sente como bicho, a margem da sociedade, como se não tivesse um lugar nela na sociedade. Tá bom? Vou dar um tempinho à direita. Aí vocês me dizem se eu posso passar adiante. Cadê a Rayane? Tô bem aqui. Tá aparecendo, não? Não. Vem aqui, ó. Nossa. Que bom. Ah, apareceu pra mim. Vou passar Eu só adiante, tá vou bom? botar a tela de... Uhum. Tá bom. Rian, posso? Rayane, Luiz, posso passar Pode. adiante? Pode. Pois vamos Pode. lá. Na página 42, tem palavras em contexto, certo? Aí vamos lá. A seleção vocabular é essencial. Só um minutinho, deixa eu ajeitar bem aqui meu mouse. A seleção vocabular é essencial para que o autor consiga produzir enunciados com o sentido que deseja. Ou seja, eu vou escrever uma crônica para uma criança, eu tenho que selecionar meu vocabulário. Se eu vou escrever para uma pessoa formada, que é, digamos assim, professor de universidade, eu tenho que selecionar meu vocabulário para não ser besta. Então, é assim, você tem que ver o público que você quer acertar, tá? Observe no primeiro parágrafo da crônica lida o modo como são caracterizadas a residência e a favela. Professor, isso acontece também com a seleção de desenhos? Sim. Se eu vou ilustrar um texto, eu também tenho que tomar cuidado com o tipo de desenho que eu vou colocar. Que palavras e expressões caracterizam a casa ou parte dela? Eu coloquei Esplêndida Bela. Eu botei barrocos grotescos. Também, ó. Ian?
Coloquei a casa explícita Bela Jardim. Isso, ó. As palavras esplêndida e bela, piscina e expressões cercadas de jardins que contribuem para dar uma ideia positiva da casa. Muito bem. O que acontece? Quando eu digo esplêndida, bela, cercada de jardim, você já cria uma casa assim que até tem um sol em cima, tão bonita que ela é. Agora, Realmente, né? Você bota assim uma árvore do lado, aquela casa geralmente de tonalidade clara, então é como se brilhasse ao sol. Quando você diz que é uma casa, digamos assim, acabada, você já imagina ela um monte de buraco, um reboco caindo, algo do tipo. Ó, e quais caracterizam a favela? Peraí, Ela Coloquei tem- um local bagunçado, sujo e condições Tosco. precárias. Nossa. Hã? Eu coloquei um local bagunçado, sujo e em condições precárias. Sim. E também tem mais, ó. O botei adjetivo. Pode falar. barrocos grotescos se alastrando pela encosta do morro, comprometendo a paisagem. Isso. Ah, eu botei a Isso. mesma cor da Maíla, só não foi bonito igual o dela. Só foi assim, casas já estão em péssimas condições, pobreza. Só. Tipo, foi. Não. Tem, né? Tem no Deixa eu texto, ver se eu assim. Aí consigo ver vocês aqui de outra forma. Peraí, dá não. Só dá para ficar assim. Então, ó, o adjetivo grotescos, barracos e palavras como pena, alastrando e compromete-se, que contribui para dar uma ideia negativa da favela. Então, tem o adjetivo grotesco e como pena, alastrando e compromete-se. Tá? É como se a estrutura fosse comprometida, uma casa de dar pena, digamos assim, a pobreza se alastrando. Então, essas palavras também ela indicam qualidades negativas, tá bom? Uhum. Qualidades negativas, adjetivo negativo. Então, vamos lá. Ainda C. Qual a importância das descrições da casa e da favela para criar a tensão que se verifica na narrativa? Eu botei comparar a Eu casa coloquei, para a favela e dizer que a casa é melhor que a favela. eu coloquei a diferença social entre os dois. Estabelecer uma diferença social entre os dois. Muito bem. Através das características que a gente estabelece dos dois, é que a gente vai conseguir ver a diferença. Se eu disser se é uma casa de rico e uma casa de pobre, o leitor não vai dar importância. Agora, se eu dou característica aos dois, mesmo que sejam pequenas, o leitor vai conseguir visualizar melhor essa casa. Então, é por meio delas que desde o início é estabelecida a posição entre a residência rica e a favela. Essa posição que cria a tensão verificada ao longo da narrativa. Tá? Quer contribuir alguma coisa, Luiz, Rayane? Eu posso passar? pode passar. Posso, Rian? Pois vamos lá. Maíla já está aqui olhando, então eu acho que sim. Vamos lá. Observe as expressões empregadas para caracterizar a mulher pobre. Tem assim, ser encardido. Como é que é um ser encardido? É uma pessoa que pega um sol demais, que fica com 2 cores, 3 cores? Pode-se Sou dizer? suja? É uma cor de sujo. Mulambos em forma de sala. De saia. Botei sala, é saia. Mulambos em forma de saia. À espreita, ou seja, só observando. Silenciosa como um bicho. Estranha criatura. Em desafio. O olhar dela era tipo em desafio. Se você me impedir, eu vou mesmo assim pegar água. Então, o que acontece? Continuação da segunda questão. Que perfil de mulher esses elementos ajudam a compor? Botei de uma mulher necessitada. Sei lá. E esse ponto de vista é de acordo com o leitor ou de acordo com a mulher da casa? A mulher da casa, eu acho. Tudo é visto como o olhar dos donos. A mulher é vista como o olhar do dono.
Então, ó, o narrador procura caracterizar a personagem de acordo... Peraí. O autor procura caracterizar a personagem de acordo com o ponto de vista da dona da casa, que vê a mulher pobre como ser estranho, obscuro, sujo e até perigoso. Porque se ele lança a ideia do leitor dela ter um olhar desafiador, significa que ela pode ser perigosa. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Ó, Rayane e Luiz, eu estou gravando a aula, tá? E vou disponibilizar para a escola para poder eles colocarem lá para quem não está assistindo agora, certo? Que é o outro Luiz e o Salomão. Então, vamos lá. Observe que o último parágrafo da crônica é bastante curto e apresenta uma conclusão rápida e surpreendente. Considerando o detalhamento da cena anterior e o perfil dos personagens, responda. Que efeito de sentido essa conclusão surpreendente cria no desfecho da narrativa? Eu não coloquei nada. Coloquei tipo que o marido estava olhando todo esse tempo. Você percebeu que o final é rápido? Sim. Sim. Por que será que o final foi rápido? É uma boa pergunta. Para não dar ideia de continuidade. E também para fazer relação com a rapidez que a casa foi vendida. Se você parar para pensar, na hora que você olha a piscina, que ela está vendo aquela questão da piscina, tudo está mais devagar. Depois da cena da piscina, tudo é mais rápido. Ela ficou com medo, o marido ficou com medo e uma semana foi vendida e acabou. Ou seja, o problema foi passado adiante, ó. A rapidez com que a história é concluída é equivalente à rapidez com que o casal vendeu a casa. Assim, a conclusão súbita sugere uma mudança radical na vida do casal, que vendeu a casa a qualquer preço. Tá? Então, se eu tô com medo. Poxa vida, eu tô com medo, eu tô aqui em Teresina, tá tendo coronavírus, eu tenho como ir pro interior para eu ficar no interior, o que é que eu vou fazer? Ajeitar tudo. Se eu posso, eu tenho como, vou pro interior. É rápido. Então, mesmo... Ó, aqui tá faltando 10 minutinhos para encerrar a aula, tá? Mas já acabei de chegar praticamente. Já tá acabando. Minha aula é rápida. No Cartoon de Bené foi empregada a palavra censo com C, que significa o levantamento de dados a respeito de quantos são os brasileiros e como vivem em todo o país. No entanto, há na língua portuguesa também a palavra censo com S. Observe. Você está perdendo o senso, já não sabe o que diz. Então, a palavra destacada na frase acima apresenta o sentido de... Eu coloquei a Juízo. letra A. Coloquei juízo. Juízo. Muito bem. Aí, gente, agora vamos virar aí, vamos ler essa página 43, tá? Eu não coloquei aqui no slide de vocês o para casa, mas tá lá na agenda. Quem quiser anotar também, ó, tô colocando aqui. 8º ano, para casa. Acessar o link, peraí. Tá aqui, vou deixar assim. Para casa, relê o conteúdo da página 43 e em seguida responda a página 44 a 47. Tá? Que são só aquelas questões de marcar o X. Tá bom? Então, ó, o que é relacionar? Eu tenho vários sentidos para a palavra relacionar. Eu tenho relacionar um conteúdo a outro. Eu tenho me relacionar com uma pessoa. Relacionar um texto que eu estou lendo com algo que eu já vi anteriormente. Então, tenho vários sentidos para a palavra relacionar. Quem é que pode ler aí para mim? O que é relacionar? Ah, estão com vergonha de aparecer gaguejando, né? Pois eu leio. Cabelo preto, noite, lua, praia, luau, música, alegria, brincadeira, pega-pega, mãe, bolo, irmão, escola, professora, lição, férias, reticências. Você conhece essa brincadeira?
Uma pessoa diz uma palavra qualquer e outro participante rapidamente, sem pensar muito, diz outra palavra que tenha relação com a primeira. Se as palavras não tiverem relação entre si, quem disse a segunda palavra sai do jogo. É a primeira vez que eu vejo essa brincadeira, não vou mentir. No exemplo acima, alguém teria dito cabelo. Na sequência, alguém pensaria numa cor de cabelo, o preto. Ora, o preto é escuro como a noite, e em geral nas noites aparece a lua. Noite de lua lembra praia, que lembra o luau, que lembra música, que lembra alegria e assim por diante. Suavemente, as palavras vão se associando pelo sentido. Lembre-se, que cabelo no começo não tem nada a ver com férias no final. Só que a brincadeira está a relacionar uma palavra com a outra e não todas as palavras, tá bom? Então, aí, continuando. Nesse jogo, seria estranho alguém dizer, por exemplo, férias e outra dizer documentos. A sensação de estranhamento decorreria do fato de as duas palavras não pertencerem ao mesmo campo semântico, ou seja, ao mesmo tipo de significado. Isto é, não apresentarem normalmente sentidos afins, logo a relação não poderia ser aceita. Mesmo que a pessoa alegasse que nas férias passadas perdeu os documentos e por isso fez a associação, esse argumento não teria força. Seria uma associação puramente subjetiva, pessoal, sem a compreensão ou a concordância das outras pessoas. Portanto, a relação só é possível quando os elementos associados fazem parte de um mesmo universo. Por exemplo, relacionar conhecimentos, linguagens, palavras e sentidos. Até aqui tudo bem? Uhum. Pois vou passar adiante, tá? Se você consultar um dicionário... Maísa, teu áudio tá mutado. Se você consultar um dicionário, verá que alguns dos sentidos de relacionar são fazer ou fornecer a relação de, arrolar, pôr em lista, narrar, expor, descrever, referir, comparar coisas diferentes, para deduzir leis ou analogias, fazer relações, conseguir amizades, travar conhecimento, entre outras. Em avaliações nas quais se prestigia o intercâmbio entre os conhecimentos de diferentes áreas, relacionar é uma das operações ou habilidades mais exploradas. É comum pedir ao aluno que relacione um texto verbal com um texto não verbal, uma pintura com uma fotografia, por exemplo, ou a linguagem verbal com uma das linguagens da matemática, um gráfico, por exemplo, como a gente já estudou aí diferentes tipos de gráfico, ou até mesmo duas partes de um único texto verbal ou não verbal. Ao fim do estudo do texto de Fernando Sabino, você relacionou a crônica do autor com o cartoon que se refere às favelas do Brasil e notou que os dois textos abordam o tema da exclusão social. Assim, sempre que você tiver de aproximar ou contrastar dois ou mais textos, estará utilizando a operação mental de relacionar. Gente, isso também vale muito para a redação, por quê? Porque quando você vai fazer o Enem, quando você vai fazer uma prova de redação, quando eu estou num texto argumentativo, eu posso relacionar aquilo que eu estou falando com um exemplo. Eu posso relacionar aquilo que eu estou falando com a fala de um especialista, tá? Então, você tem que tomar cuidado também com a forma que você vai relacionar suas informações, para não ficar quebrado, ou uma informação confusa, ou você colocar de uma forma que não dê para captar o que você quis passar para a pessoa que está lendo. Então, relacionar é colocar um termo que tem relação ao outro, mesmo sentido semântico. Só tome cuidado para esse sentido ser diferente, porque a nossa cabeça funciona de uma forma. Só que o que a gente escreve, ele tem vários sentidos para outras pessoas também, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Aí, depois, virando a folhinha, temos aí o exercício. São 13 questões e que na próxima aula eu vou fazer com vocês, tá bom? Dúvida? Acrescentar alguma coisa? Ó, o horário que o Luiz é dado. Aceito. Só para me ver. Aceita! Aceita, tia. Eu aceitei. Eu tô vendo aqui, ó. Luiz, o horário que tu tá aparecendo. Amém que tu entra! Ave Maria! Mas o bom é que eu tô vendo todos vocês. Isso é que eu tô gostando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar todo mundo na tela. Eita. Eita, nada. Ele saiu. Ai, ele saiu! Ele é deficiente. Acho que ele é que nem, tipo,
Que nem eu. Não Ele não entendo nada. sabe, gente, para. Ele não sabe se E associar. nós sabemos alguma coisa, tipo, muito? Eu acho que pra ele o áudio tá Tadinho. mutado. Ele tava conectando no áudio, mas não conectou. Saiu. Uhum. Quê? Peraí, quê? Ó, nós temos 2 minutos e 38. Ele tá conectando o áudio, mas não conectou. Então, gente, ó, o que que eu quero que vocês parem e pensem? Nas questões que vocês vão interpretar, para e pensa a relação da resposta com aquilo que ele vai comparar, tá certo? Então, vocês têm que pegar, colocar em mente o que é relacionar. E para de ficar mexendo, Luiz. Viu? Com um cheiro em todos, tá? Vou aqui encerrar a gravação.